Parece que temos uma notícia que abalou as estruturas do futebol em Belo Horizonte. Recebemos um comunicado curto, direto, quase um alerta de última hora, sabe? Daqueles que fazem o celular vibrar no bolso e você já sabe que algo grande aconteceu. Totalmente. É uma daquelas notas que à primeira vista parece simples. Um técnico foi demitido, acontece toda hora no Brasil, né? Mas quando você para ler as entrelinhas, percebe que ela diz muito mais. Muito mais sobre o estado do futebol hoje do que sobre o próprio Jorge Sampaoli. Exato, e o nosso trabalho aqui é justamente esse. E, além da manchete, a fonte é um texto do canal Sports Pulse sobre a demissão do Sampaoli do Atlético MG, e a nossa missão aqui é, desconstruir esse comunicado peça por peça, para entender não só o que aconteceu, mas como a história foi contada. É quase uma aula de anatomia de uma crise no esporte. Perfeito, é isso. Vamos olhar os números, claro, mas também o tom, a escolha das palavras, a estrutura da narrativa. Porque cada detalhe ali parece ter sido pensado, sabe? É uma oportunidade de ver como, em pouquíssimas linhas, se constrói um veredito, e mais do que isso, como se transforma um fato jornalístico em um produto de engajamento. Ok, vamos mergulhar nisso então. O texto já abre com os dois pés na porta, sem pedir licença. Eu cito: parou tudo em Belo Horizonte, Jorge Sampaoli está fora do Atlético MG. Não tem meio termo, não tem segundo fontes, nada, né? É uma afirmação categórica, de impacto imediato. E essa escolha de palavras já define o tom todo. Parou tudo. É uma hipérbole, claro. Com certeza, a cidade não parou. Mas ela cria um senso de urgência, de importância monumental. A fonte não está apenas reportando, ela está criando um evento. E, em seguida, ela estabelece uma sequência de causa e efeito que é quase cinematográfica. Sim, é uma sequência rapidíssima, empate em 3-3 com o Remo, O gatilho, empate, uma reunião logo depois e pronto, demissão. É tudo muito direto, quase um roteiro. Não deixa espaço para especulação sobre outros motivos. Foi aquele jogo. Fim de papo. E o que é fascinante nisso é a mensagem implícita de tolerância zero. A narrativa que se constrói é a de um clube que não aceita um resultado considerado medíocre e age de forma implacável. Não há menção a processos, a projetos de longo prazo. A equação é simples. Resultado ruim? Gera consequência drástica. Exato. E isso já estabelece um ambiente de pressão absurda para quem quer que seja o sucessor. E para quem ainda tivesse alguma dúvida, sobre a justiça dessa decisão, o texto entra na parte mais fria e talvez mais brutal da história, os números. É aqui que a narrativa se ancora na objetividade. Exato. Eles tiram a emoção da jogada e apresentam o que seria a prova do fracasso. A fonte nos informa que, em 2026, o time tinha só 2 vitórias em 10 jogos. Isso já é bem ruim. Mas eles fazem questão de afunilar para o que realmente importa, o Brasileirão. E aí o cenário é ainda pior. 2 empates e 1 derrota. Nenhum trunfo para colocar na mesa. E não para por aí. Eles dão o panorama completo da segunda passagem dele, para não deixar margem para defesa. Os números totais: 34 jogos, com 10 vitórias, 16 empates e 8 derrotas. Quando eu li esse número, o que me saltou aos olhos foram os empates. 16 empates! É quase metade dos jogos. É um número que conta uma história por si só, não é? Um time com 16 empates é um time que vive no quase. Quase ganhou, quase perdeu. Para quem torce, é uma fonte de frustração constante. Você vai ao estádio ou senta na frente da TV e a sensação mais provável é a de que nada vai se resolver. É um time que não sabe dar o golpe final, sabe? É o purgatório do futebol. Exatamente. É a definição de um time que não empolga. Não tem aquela sequência de vitórias que te faz sonhar com o título, nem a sequência de derrotas que causa uma crise. Fica só, ali, no meio. E isso, para um projeto milionário como o do Atlético, é talvez pior do que perder. A mediocridade é mais cara. E aí que os números se conectam com a gestão. Uma taxa de vitória abaixo de 30% é, para usar a linguagem do texto, matematicamente indefensável.
A fonte usa esses dados para transformar o que poderia ser uma decisão passional, de cabeça quente, em um ato de pura lógica administrativa. É como se dissessem, não somos nós que estamos demitindo. São os números. Exatamente. Isso blinda a diretoria de críticas, ou pelo menos tenta. É uma jogada de mestre em termos de comunicação. Mas o texto não se contenta só com a lógica fria, né? Ele adiciona uma camada de drama, de tempero, que torna a história muito mais saborosa. Ah, sim. A facada final. Exato. Eles fazem questão de lembrar que, em 2020, esse mesmo Sampaoli levou o time ao título estadual com um desempenho bem superior. Eles não precisavam colocar isso ali. A demissão já estava justificada pelos números atuais. Mas eles colocam. Por quê? Para mim isso é quase cruel. É como dizer, nós sabemos que você já foi bom e é exatamente por isso que sua falha atual é inaceitável. Você usou a palavra perfeita. Cruel. Do ponto de vista narrativo é brilhante. Essa comparação serve a dois propósitos. Primeiro, como você disse, acentua a profundidade da queda. Não é qualquer um que está falhando, é um herói caído. Isso aumenta o drama. Segundo, legitima a decisão da diretoria de tê-lo recontratado. Tipo, vejam, a gente não errou em trazê-lo de volta. A aposta era boa. Ele já nos deu um título. O problema é ele agora. É uma forma sutil de distribuir a culpa. E essa dualidade toda entre o herói do passado e o vilão do presente deságua na frase que para mim é o coração do texto. Aquela que resume não só essa demissão, mas talvez toda a filosofia do futebol de resultado. É a grande moral da história que a fonte nos apresenta, né? Eles concluem essa reflexão com a frase: "Mas futebol vive de momento, e o momento não perdoa." É de uma simplicidade brutal. Totalmente. O sucesso de 2020 não serviu como crédito, como um saldo positivo na conta. Pelo contrário, virou a régua pela qual o fracasso atual foi medido e condenado. É a tirania do presente. É a tirania do presente. O passado é só uma referência, uma memória. O que vale é o último jogo, a última semana. O troféu de 2020 está na prateleira, mas o empate com o Remo está na ferida aberta. E essa frase, "o momento não perdoou", personifica o momento como se fosse uma entidade. Um carrasco. Um carrasco que executa a sentença. Gostei dessa imagem. E essa tirania do presente é o motor de todo o ecossistema do futebol. Ela justifica demissões rápidas, contratações desesperadas e, como a gente vai ver na sequência do texto, um tipo específico de cobertura jornalística que se alimenta dessa urgência. O texto espelha a filosofia que ele está descrevendo. É verdade. E depois desse veredito, a parte informativa do comunicado se encerra de forma bem prática. Informa que o auxiliar Lucas Gonçalves assume como interino. Solução tampão, vida que segue. E o texto poderia muito bem acabar aí. Já cumpriu sua função. Mas ele não acaba, né? Não. Ele dá uma virada de 180 graus. É como se depois do noticiário sério começasse um programa de auditório. Exatamente. O tom muda completamente. De informativo e analítico, ele passa a ser interativo. Ele joga a conversa no colo do público. O texto pergunta: e agora? Quem deve assumir o Atlético? De repente, a gente vira diretor de futebol de sofá. É a transição chave. A notícia já foi dada. Agora começa o segundo ato, a monetização da atenção que a notícia gerou. A pergunta não é inocente. É um convite direto ao engajamento. Ela implora por um comentário. E a coisa fica ainda mais explícita. Logo depois da pergunta, vem o chamado à ação, a famosa CTA, sem disfarce nenhum. Cito: "Comenta aqui de onde você está assistindo. Curte, se inscreve e compartilha, porque aqui é Sports Post Notícias que marcam." Fica claro que o objetivo final não era só informar sobre o Sampaoli. De forma alguma. A demissão do Sampaoli foi o pretexto. A isca. O objetivo final é o clique, a inscrição, o compartilhamento. Isso revela a natureza do texto como um produto de mídia digital. A notícia não é o ponto final, é o ponto de partida. O fato jornalístico e a estratégia de conteúdo se fundem numa coisa só. Então, na prática, a crise de um clube de futebol vira o conteúdo de um canal de notícias. E o nome do canal entrega o jogo todo. Sports Pulse Notícias que marcam. A intenção não é só reportar, é marcar, causar um impacto, gerar uma reação que se traduza em uma ação digital. Precisamente.
Eles não querem apenas que o leitor saiba da notícia. Eles querem que o leitor sinta a notícia. A urgência do parou tudo, o drama do herói caído, a polêmica do quem deve assumir. Tudo é desenhado para gerar um pulso emocional, que é a energia que move as redes sociais. A demissão é o evento, mas a conversa que se segue é o verdadeiro produto. Uau! Então, juntando todas as peças, a gente começou com uma notícia que parecia simples, a demissão de um técnico. E no fim, o que a gente dissecou foi uma máquina de comunicação completa. Vimos uma decisão de gestão justificada por números frios, onde 16 empates pesaram mais que um título. Vimos a tirania do presente em ação, onde a memória no futebol é curtíssima. E, o mais fascinante, vimos como a própria notícia é embalada como um produto feito para viralizar. Exatamente. A fonte nos deu um raio-x não só de um clube, mas de todo um ecossistema. A mesma pressão por resultados imediatos, que não perdoa 10 jogos ruins e força a demissão de um técnico, é a força que alimenta esse ciclo de notícias urgentes, que por sua vez demandam uma reação instantânea do público. É um sistema que se retroalimenta. A urgência do campo gera a urgência da manchete, que gera a urgência do clique. Reflexão final, eu acho. Sim. Depois de analisar essa pequena, mas tão densa nota, a questão que fica no ar é: quando a linha entre reportar o jogo e participar do espetáculo fica tão borrada, quem está realmente definindo o ritmo das coisas? É o clube, que toma a decisão com base na pressão e nos resultados? Ou é essa conversa incessante ao redor dele? Essa fome coletiva por drama, por narrativas de heróis e vilões, que torna certas decisões quase inevitáveis para alimentar o show. Fica a dúvida se a notícia está apenas cobrindo o pulso do esporte ou se ela mesma está ajudando a acelerá-lo.